Glorificado seja o teu nome, Jesus, o dia que o Senhor falou ao meu coração. E obrigado, Espírito Santo, por eu ter entendido a voz de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por eu ter compreendido o que Deus queria para mim. Obrigado, Espírito Santo, porque sem ti nada seria. Obrigado, Espírito Santo, porque sem a tua presença, hoje eu não sei como estaria a minha vida, Senhor. Então eu te dou graças por tudo, ó Deus. E nessa noite, Senhor, a palavra, que o Senhor esteja comigo, Espírito Santo, porque tem assuntos, Pai, eu preciso que o teu Espírito me ponha no meu coração, na minha mente, na minha alma, Senhor. Não é nada decorado, não é nada feito, Pai querido, por antes, porque eu sei que o teu Espírito que comanda todas as coisas. Mas eu, Senhor, estudei um pouco da tua palavra hoje. Me ajude, Espírito Santo. Me ajude nesta noite a trazer a mensagem para a tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Graças a Deus por isso. Hebreus capítulo 12 tem uma mensagem de Deus para nós, com toda a palavra do Senhor, né? As igrejas este ano, estava comentando, nós iniciamos um encontro de casais, né? Uma ministração para casais, com 4 casais na sexta-feira, lá na casa do Fábio e da Márcia. E eu comentava lá, e foi na sexta-feira, né? Então a gente estava meio que preocupado, né? Sexta-feira a gente tem uma concorrência grande, né? Como a gente vai ter quarta-feira agora. E as igrejas este ano estão sofrendo um pouco, porque tem muito feriado, tem Copa do Mundo. Ontem estava um frio, um tempo horrível, hoje já está um dia maravilhoso. As pessoas às vezes preferem sair, preferem ir para lugares, né? Mas louvado seja Deus que nós estamos aqui como Maria, né? Escolhemos a melhor parte, né? Jesus disse para ela, enquanto Marta ficou se distraindo com outras coisas, Maria ficou aos pés do Senhor. E o Senhor Jesus disse para ela, você escolheu a melhor parte. Amém? Irmãos, nessa semana, eu, também conhecido como ontem, eu estava vendo algumas coisas e veio uma mensagem, um postzinho, e eu achei interessante para falar alguma coisa sobre isso. Quero colocar alguns fatos antes, porque esse texto da Hebreus capítulo 12 é um texto muito conhecido nosso, né? E o tema hoje é a perseverança no meio das provações, né? E a gente passa por provações. E o texto de Hebreus 12, né, que não sabemos ao certo o autor, mas se atribui, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que não, mas não interessa, o importante é que foi inspirado pelo Espírito Santo. Não interessa o autor, mas o autor é Deus, o autor é o Espírito Santo. E é um texto bem conhecido, só que a gente lê um pouquinho aquilo que mais nos traz conforto, né? E esse texto tem algumas partes que ele pode ser um pouco, eu posso chamar de um pouco desconfortável para nós. Homens eu digo no gênero, né? Homens e mulheres. E eu estava vendo um post, não sei se alguém viu também, uma das formas de morte lá para trás, no começo dos tempos, há muito tempo atrás, né? O que eles faziam? Dependendo do crime que a pessoa cometia, né, e se matava alguém sem nenhum motivo, ou algo assim, alguns povos, eles faziam a seguinte, não um julgamento, mas a seguinte forma de agir. Eles pegavam aquele que matou a pessoa e amarravam frente a frente com a pessoa. Alguém viu isso? Você viu, Jaqueline? Amarravam frente a frente com a pessoa morta e aquele que matou, e o assassino, né, na frente da pessoa assim, e amarravam aquela pessoa ali, e deixavam aquela pessoa ali. Então o que acontecia? Aquele que estava morto, começava o processo de decomposição, e aí a gente sabe que surgem bactérias, surgem um monte de coisas, e isso tudo infectava aquele que matou. Tem ideia do que seja isso? A gente fica perplexo quando vê essas coisas. A que ponto o ser humano chega? Né? Mas isso existiu no passado. Como existiu a crucificação. E a crucificação era uma das formas mais terríveis da época de matar alguém. Porque a gente precisa entender que Jesus suportou todas as coisas por mim e por você até o fim. E ele, como homem, ele passou algo que nós
olhamos hoje no nosso mundo de hoje, a gente não consegue entender como as pessoas faziam esse tipo de ação, mas fizeram para ele, como faziam para essas pessoas também. Essas pessoas eram amarradas junto com aqueles que matou, e ela tinha, a ideia era que o corpo daquele morto ficasse eternamente junto da pessoa. Sabe o que esse poço dizia? Que muitas vezes a gente fica amarrado. Da mesma forma com que aquelas pessoas morriam, a gente fica amarrado ao nosso antigo homem. Aquele que já morreu. Mas ele está ali. Aquele que já morreu, mas ele está querendo ficar grudado na gente. Ele está querendo jogar bactérias na gente. E as pessoas ficam amarradas de uma forma tal a isso, que não conseguem se libertar. E o único que vai desatar aquelas cordas da antiguidade, trazendo para nossos dias de hoje, é Jesus Cristo. É só Ele que tem o poder de chegar lá e desamarrar e dizer: agora você é uma nova criatura. Você morreu para o mundo e vive para Cristo. Mas o autor aos Hebreus, ele nos orienta com algumas coisas interessantes, nós meditarmos hoje. E ouça o que diz a palavra do Senhor. E o texto aqui na minha versão é perseverança no meio das provações, é o texto que eu tirei para dar de título, segundo o exemplo de Cristo. Ouça só: portanto nós também, você já ouviu isso alguma vez? Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentando-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisses até o sangue, combatendo contra o pecado. Até aqui, quantas vezes você já ouviu, até mesmo eu já várias vezes falei, muitas pessoas falam: então olhe, tenha fé, olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Está nesse texto aqui. Mas a gente tem que entender uma coisa: a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. A Bíblia é um livro escrito total. Ela foi em 1200 e pouco, ela foi colocada, foi adequada para capítulos e versículos, para que ficasse, quem sabe, mais fácil de você, como hoje a gente chega aqui e lê, abra lá em Hebreus 12, Romanos 5 e Salmo 100, mas na verdade, na sua essência, ela não era assim, era um livro inteiro. E esse texto está logo depois da Galeria da Fé. Hebreus 11 é o texto conhecido como a Galeria da Fé. Ali está descrito Abraão, ali está descrito Noé, ali está descrito Moisés, ali está descrito grandes homens de fé. E após o autor discorrer, após Deus deixar isso para nós e deixar bem claro, aqueles homens perseveraram, mas todos aqueles homens, se você for ver, todos eles precisaram perseverar no momento das suas provações. A grande diferença está nisso, é perseverar no momento do momento em que vem provações, no momento em que a gente começa a receber algo que vai fazer a nossa fé entre mão, onde chega aquele homem que eu falei, tentar se achegar novamente em nós, e a gente tem que romper com aquilo e manter o nosso foco em Jesus. O que o autor diz aqui, e por isso tem algumas coisas que a gente leva-nos a crer que esta carta está bem atualizada com os tempos de Corinto, porque aqui fala de uma carreira.
né? Aqui fala de uma corrida, aqui fala de uma prova, né? E Paulo cita aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, Paulo está falando à igreja de Corinto, vocês têm uma carreira. E ele ensina Timóteo da mesma maneira, discípulo dele, a quem ele mandou para a igreja de Corinto para pregar lá, para ver se eles se ajeitavam. A mesma coisa Paulo falou. Por que se fala isso? Porque o mundo desta época estava dominado e a letra do Novo Testamento é o grego. Então você sabe que as Olimpíadas nasceram na Grécia, as corridas nasceram na Grécia. Né? Mas quando a gente vê que a Bíblia nos faz entender que a gente tem algo a percorrer, e a gente vê que Paulo diz aos Coríntios, quando vocês vão para uma corrida, vocês não pensam em chegar em segundo lugar, vocês pensam em vencer, como era na época. Os grandes louros da vitória era dado ao vencedor. E nós temos uma corrida a vencer. Nós temos uma corrida a vencer. Nós temos. Está hoje aqui o Luiz e a Sônia, eles participam, eles são maratonistas. E eles sabem o quanto isso às vezes sofre. Por quê? Você tem que treinar. Você tem que andar. Você tem que pôr os teus músculos em dia. Você tem que ter uma vida conforme aquela corrida. Conforme o que você quer fazer, conforme você tem que viver. E Paulo agregou muito isso, Paulo falou muito sobre isso, porque aquela época se dava muito valor a isso, então eles procuravam alicerçar aquilo que eles pregavam ao que as pessoas entendiam que podia acontecer. Só que essa corrida que está escrita aqui, corram com paciência a carreira que nos está proposta, imediatamente a mensagem já nos dá um rumo, já nos dá um direcionamento, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, que sofreu, que suportou todas as coisas, suportou a afronta do pecado, suportou a afronta de todas as coisas e venceu, e está sentado à direita do Deus Pai. Então, quando a gente vai olhar para essas coisas, quando a gente começa a entender isso, e quando a gente vê que a Bíblia nos orienta, olha, cuidem com o que está em volta de vocês. O pecado te rodeia, não pense você que não. Te rodeia, me rodeia. Olha para Jesus, mantenha-se firme no momento em que você passa por dificuldades, no momento em que há aprovações, no momento em que até o teu corpo quer voltar se agarrar novamente naquele que já está morto. Olha para Jesus, olha para a cruz, Ele suportou todas as coisas por mim e por você. Não foi por ele não precisava disso. Ele não precisava provar para ele mesmo que ele podia. Ele não precisava provar coisas, mas ele provou a morte e o escândalo da cruz por mim e por você. Para que eu e você hoje, durante a nossa jornada, durante a nossa corrida, a gente possa olhar para Ele e dizer, Senhor, me ajude, quero olhar para Ti, Senhor, para vencer a carreira que me está proposta. E é necessário que a gente persevere. Só que durante a corrida, tem algo que Deus faz para nós e faz por nós. Durante a vida, nossa, há coisas que Deus faz para nós. Quem é pai aqui vai entender melhor um pouco o que eu estou falando. Quantas vezes você já corrigiu o teu filho? Quantas vezes você já corrigiu o seu filho quando ele era pequeno, quando ele era maior um pouco? Né? A gente sempre fica corrigindo, né, irmão? Pode ter 50 anos, minha mãe e meu pai sempre falam para mim coisas, querem me corrigir, me corrigem. Tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo. Não é, pô? A gente está sempre preocupado. Então, o texto um pouco abaixo vai falar sobre isso. Só que muitas vezes é mais conveniente para nós ficar até aqui, até o versículo que eu li. Porque a partir dali vai dizer que nessa corrida, vai dizer que durante a nossa vida, nós vamos ser educados por Deus.
E a palavra é tão importante, tão direta, que ela diz assim, que se nós não estamos sendo corrigidos por Deus, é porque nós não somos filhos de Deus. É porque nós somos bastardos. É forte, é duro. E quem gosta de ser corrigido? Você gosta que teu chefe ligue para você e te dê uma bronca? Eu não gosto. É difícil a gente gostar de correção. A Bíblia mesmo vai dizer aqui, que no primeiro momento, a correção nos traz o quê? Dor. Nos traz insatisfação. Não é assim não. Ah, não, venha, fale bastante. Deus age na minha vida, me eduque, Senhor. A educação de Deus, ela é uma educação que é para o nosso bem. E muitas vezes a gente sabe, nós que somos pais, que a gente faz coisas para os nossos filhos e educa os nossos filhos até, às vezes, com um ponto mais de rigor, mas é para o bem deles, não é? Você já educou teu filho para o mal dele? Jamais você fez isso. E Deus faz assim com a gente. Siga a leitura. Versículo 5. E já vos esquecestes, ouça, esse já vos esquecestes é para nós também. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, pois, então, bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne. Deus explica tudo. Para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, muitas vezes, tem coisas que não acontecem na nossa vida, ou acontecem digo para você, que é para nos corrigir, sim. Sim. Muitas vezes a gente atribui os nossos pecados a Deus. Deus, a Bíblia já diz em Tiago que Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado e Deus não tenta ninguém. Nós mesmos é que trazemos a tentação e as coisas as concupiscências sobre a nossa vida. É nós que fazemos isso. Só que a correção vem do Senhor. E é difícil falar sobre isso, mas é importante falar sobre isso, porque não adianta chegar aqui até o versículo bonzinho de olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e eu poderia estar gritando isso aqui, você enchendo a igreja de glória a Deus e aleluia. Mas o mesmo texto diz que se nós somos participantes de Cristo, de Deus em Cristo, da presença de Deus em nós, se somos filhos, precisamos estar prontos, se necessário, a sermos corrigidos. Nenhum de nós nessa terra vai passar sem correção. Porque senão não haveria necessidade de Jesus fazer o que fez. Se todos nós pudéssemos e tivéssemos condições de passar por aqui, todo mundo bonitinho, todo mundo alegre, todo mundo contente. E a verdade não é que a gente é assim. E a gente muitas vezes não é assim. Então Deus usa da palavra dele, Deus usa de circunstâncias de nossas vidas para que a gente pare e pense, para que a gente entenda o que está acontecendo. Mas é para quê? Para a gente ficar triste? Não, no começo vai ficar. E quem sabe no começo dessa mensagem a gente vai sair meio daqui meio nervoso.
né? Mas só que a palavra nos diz que quando a gente é tratado assim, é porque Deus está nos tratando como filhos, para nós sermos participantes da sua santidade, para nós nos entendermos com Deus em Cristo, porque a gente precisa entender que o mundo estava completamente afastado de Deus. Paulo em Romanos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Havia inimizade entre Deus e os homens, mas Jesus Cristo, no ministério da reconciliação, nos reconciliou com Deus, nos fez novamente termos a condição de estarmos diante dele, e é o que ele vai falar no prosseguimento deste capítulo. Então aqui existe um caminho, gente, aqui existe uma vida a trilhar. O autor está dizendo: cuide com o pecado que está à tua volta. Cuide numa nuvem de embaraços grande. Cuide com o pecado que te rodeia, que está tão perto de você. Creia na autoridade, creia na fé, no autor da fé, consumador da fé, Jesus Cristo. Entenda que muitas vezes na sua vida, Deus está te corrigindo, Deus está traçando planos para você, endireitando os teus caminhos e as tuas veredas. E muitas vezes a gente está meio revoltado com Ele, porque a correção ninguém quer passar. A gente quer coisas boas para nós, porque existe uma cultura que vem de uma doutrina que foi lançada no mundo há tão pouco tempo, de que Deus tem que se sujeitar a tudo que nós queremos, que Deus tem que fazer tudo que nós queremos. E a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos diz que Deus nos trata como filhos, e se nos trata como filhos, Ele nos corrige. Precisamos nos manter firmes. Precisamos entender o que Deus fala conosco, precisamos entender como Deus fala conosco, precisamos compreender o que Cristo está mostrando para nós, precisamos sim endireitar as nossas veredas, precisamos nos colocar na presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer aqui, depois de falar sobre correção, depois de falar sobre todo esse tema, vai dizer aí no versículo 12: portanto, tornem a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Sigam a paz com todos e a santificação, porque sem ela, veja a importância desse texto, sem ela ninguém verá a Deus. Eu sempre digo uma coisa, sempre falei isso, e alguns falam a mesma coisa. Quando Jesus expirou e disse: está tudo consumado, o véu do templo foi rasgado. Não foi assim que é assim que a Bíblia conta. E nós temos um livre acesso. Antes era só o sumo sacerdote, hoje todos nós, por intermédio de Jesus Cristo, podemos ter acesso à glória do Senhor. Não é isso que acontece? Nós podemos adentrar ao Santo dos Santos. Só que a gente nunca pode esquecer que o Deus que estava lá atrás continua sendo santo. Ele não mudou. O que mudou foi o caminho. O que mudou foi a entrada. Porque Jesus Cristo nos deu essa possibilidade. E é o que o texto vai dizer para a gente ir concluindo. Veja bem, segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Não seja fornicador ou profano como Esaú. Veja o exemplo que o texto diz, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Aquele que não aceita a correção do Senhor, aquele que não aceita o que a Bíblia diz, ele não vai entrar na qualificação de filho, mas sim de um homem que era parceiro primogênito e por um prato de lentilhas vendeu o direito da sua primogenitura. Uma história que aconteceu lá em Gênesis é narrada aqui de novo. Então diz assim:
Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ouça isso agora, e esse é um texto de vida, gente. Eu estou falando e mostrando para vocês, é um texto de uma vida. A nossa vida, ela é assim. O nosso caminho, ele é assim. A gente precisa ser muitas vezes corrigido. Às vezes a gente precisa ser muito colocado de novo no trilho certo, por Deus. Para que a gente, no grande dia da salvação, Jesus não tem prazer, a Bíblia diz que Deus não tem prazer no homem e na mulher que se perdem. Ele não tem prazer no ímpio que vai para o inferno. Não tem prazer numa alma que se perde. Jesus morreu para salvar a todos, mas nem todos querem. Nem todos querem ouvir isso. Todos querem ouvir, olhe para Jesus, Ele é o grande autor e consumador da fé, mas não mostram que o texto se refere a isso, mas se refere também ao que Deus vai moldar em nós, mover em nós, transformar em nós. O Espírito Santo tem que agir em nossas vidas. Nós precisamos, diz aqui, endireitar as nossas, fazei veredas direitas para os nossos pés. Se a gente está meio mancandinho, a gente precisa orar para ser consertado e voltar para o caminho. Então diz aqui, porque vocês não chegaram ao monte palpável. Aqui está falando de Moisés. Vocês não chegaram ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, as trevas, a tempestade, ao sonido da trombeta, a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que não se lhe falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se um animal tocar no monte, será apedrejado. Era tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas o final do texto diz assim: vocês chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus. E vocês se chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda mais uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E é esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido, aleluia, vocês receberam um reino que não pode ser abalado. Não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse é o Deus que eu e você servimos. E o Espírito do Senhor está tocando no nosso coração hoje para falar sobre isso. Para que a gente não se disperse. O mundo está tentando nos levar em banho-maria. O mundo está nos fazendo igual aquela historinha do sapo na panela. Tudo meio quieto, tudo meio sem mover, e a água está esquentando. E o sapo está ali dentro, vivendo. Quando ele se aperceber, não tem mais jeito. Não tem mais jeito.
Então Deus está falando conosco hoje sobre acerca de que a gente está rodeado de coisas, de que tem homens que resistiram pela fé aqui no capítulo 11, mas o capítulo 12 já vai dizer para nós. Ele cita aqueles exemplos, mas diz agora é para vocês que eu estou escrevendo isso. Aquele pessoal já fez o que tinha que fazer. Só que hoje nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Guia-me pelo caminho correto. Davi, um homem segundo o coração de Deus, dizia isso nos seus salmos. Senhor, não retiras de mim o teu espírito. Senhor, vê se há algum caminho mau em mim e me leva pelo caminho correto. Me leva pelo caminho da justiça, Senhor. Nem que o Senhor tenha que me corrigir, Senhor. Nem que o Senhor tenha que me fazer com que eu entenda, Senhor, que eu preciso mudar minha vida, que eu preciso transformar a minha vida, que aquele homem, e eu levo você novamente a pensar daquele exemplo primeiro que eu dei aqui, daquele exemplo de morte. Aquele Haroldo que morreu em Cristo, pode querer estar agarrado em mim aqui, ainda cercado com cordas e me passando um monte de bactéria que ele tinha. Ele pode estar agarrado em mim aqui, tentando me passar um monte de coisa que eu fazia lá atrás, e que não era correto, e que vai me levar a uma morte definitiva. Mas Jesus chegou e disse para mim e para você: ei, acabou, agora você deixa aquele homem para trás. Não é esse o texto que você escutou quando você foi às águas do batismo? O que a gente faz do texto que a gente escutou o dia que a gente foi nas águas do batismo? Todos os pastores provavelmente devem ter falado, os pastores que falaram para mim acerca do batismo disseram: olha, agora essa é uma definição de batismo, o velho homem, eis que tudo se fez novo. O que Jesus estava dizendo ali? Está cortando a corda daquele moribundo que estava agarrado em você, que estava agarrado em mim. Mas o que o texto diz é que muitas vezes a gente quer se agarrar nele de novo. E a gente precisa estar atento às correções que o Senhor faz sobre a nossa vida. E se a gente não ouvir que isso existe, a gente nunca vai perceber. Essa é a ação da palavra de Deus, gente. Essa é a ação da Bíblia. Se nós não ouvirmos essas coisas, nós jamais entenderemos o que Deus está fazendo em nossa vida. Porque tudo, ou a gente vai colocar a culpa em alguém, ou a gente vai colocar a culpa no diabo, que é muito fácil, ou a gente vai colocar a culpa em alguma coisa a não ser em nós mesmos. E Deus está dizendo: eu quero te corrigir, eu vou te corrigir. Porque eu te trato como filho, eu não te trato como bastardo, eu te trato como filho. E Deus só está fazendo isso porque Jesus Cristo nos reconciliou. E aquele que era servo, que não sabia, Jesus disse: agora vocês são meus amigos. João no capítulo 1 diz que aquele que recebeu o Senhor Jesus, ele não foi pelo poder da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, foram feitos filhos de Deus, para a glória do Senhor, para a glória do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então é necessário que muitas vezes a gente seja corrigido para nós não nos perdermos com o mundo. Porque está fácil, os acessos estão fáceis. Meus irmãos, pessoas estão fazendo pactos com Satanás para vencer na vida. Famosos fazem. Esses dias vi um famoso, cantor famoso, dizendo que fez. E aí? Ele não sabe, mas ele está amarrado num defunto.
E o defunto vai te levar à morte. E o defunto vai me levar à morte. Só que Jesus me deu vida. A Bíblia diz que a gente já morreu. Só que a luta está dentro de nós. E é só Deus que sabe. Só Deus que sabe. Eu sempre digo, tem coisas que não é julgamento, a gente não pode julgar através do nosso julgamento humano. Através da Bíblia a gente pode analisar se aquela atitude é correta ou não. Isso não é julgar a pessoa, mas, poxa vida, a Bíblia está dizendo que isso está errado, então eu não posso falar nada. Não, a Bíblia está falando. Mas o problema é que muitas vezes, lembra do texto da ceia? O verdadeiro texto da ceia não é se você está em pecado ou não, todos nós temos, nós vamos participar porque Jesus é misericordioso, quando participamos. Mas o texto da ceia vai dizer lá que, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É o mesmo texto que está aqui. Em outras palavras, é a mesma direção. Então, quando a gente vive essas coisas, quando Deus argumenta através da palavra dele, e eu levo sempre tudo para Cristo, porque não há como escapar disso. Eu não vejo nenhum homem sem ser Cristo que possa me idealizar alguma coisa. Porque todos eles tiveram pecados e defeitos. Eu tenho. Você tem. Mas Cristo não. Cristo nunca teve, nunca pecou. É Ele a nossa essência. E Ele suportou tudo. Foi jogado sobre Ele todo o meu pecado. Por isso Ele teve que morrer. Por isso Ele teve que ser espetado. Por isso Ele teve que ser pendurado no madeiro, para se fazer maldição no meu lugar e no teu lugar. Ele precisou fazer isso por mim e por você, para que eu hoje pudesse ser chamado de filho. E daí, quando eu sou chamado de filho pelo poder de Jesus, eu não quero aceitar nenhuma correção de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama, que Deus corrige porque nós somos filhos, porque Deus corrige porque Ele quer em nós ter a essência real de nós vivermos em santidade, na justiça dEle. A Bíblia é muito clara, irmãos. A Bíblia é muito clara, só que dura muitas vezes, palavras duras. Mas o que será que a gente prefere? Você já viu uma ovelha quando se desgarra? Já tem vídeos aí bastante. Todo mundo já viu isso. Hoje, dizer de vídeos é chovendo molhado, porque o mundo vê tudo. Né? Ovelhinha que se desgarra do rebanho, normalmente ela vai passar por espinhos, ela vai carregar um monte de espinhos. Né? Ela vai vir, você já viu uma ovelha que não está cuidada pelo seu pastor? O pelo dela é todo cheio de... E aí quando o pastor vai atrás e acha aquela ovelha, os pastores do deserto fazem isso, dão uma batidinha com o cajado na perna da ovelha, para que ela amance, e ele põe ela nas costas, e ela tem que ficar quietinha ali, e aí ele leva para o aprisco, né? Aí ele pega uma maquininha, ou na época ele pegava uma tesoura e vai aparando tudo que não está bom. Vai aparando tudo que não está fazendo bem. Lembra quando Jesus falou? Qual é aquele que tem um aprisco de 100 ovelhas, que não deixa as 99 guardadas e não sai em busca daquela uma? Lembra que um dia, Jesus deixou as 99 dele e veio me buscar. E veio atrás de mim.
Um dia Ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás de você. E quem sabe a gente veio todo machucado, quem sabe a gente veio com o pelo todo enrolado. E às vezes ainda a gente quer dar a nossa escapadinha. Às vezes ainda a gente quer dar a nossa... E daí o que vai acontecer? A gente vai ter que ser tocado pelo poder de Deus. A gente vai ter que ser levado pelo poder de Deus. Para que o Senhor nos volte, para que o Senhor nos traga para o aprisco dele. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus.